Olá, gente, sejam bem-vindos ao segundo vídeo desse canal. Eu vou começar uma série que vai se deter um pouco na análise dos conceitos da psicanálise. Por que eu estou começando essa série? Quando eu estava analisando o filme O Cisne Negro e quis começar a relacionar o narcisismo com o cisne negro, eu percebi que iria faltar uma análise mais profunda sobre o próprio termo narcisismo. Então, para que fique uma coisa interessante, uma construção interessante, eu acho legal fazer uma série só sobre conceitos da psicanálise e também, paralelamente, mas se costurando, uma série só de análise da cinematografia. Bem, então para quem quiser ver o primeiro vídeo da análise do filme O Cisne Negro, eu vou deixar o link aí, mas a segunda parte da análise do filme seria relacionar com o termo o narcisismo. E para aprofundar tanto para mim quanto para vocês o conceito do narcisismo em psicanálise, que é um dos conceitos principais, vamos dar uma pausa na análise do filme e nos deter um pouquinho no estudo desse conceito psicanalítico. Para começar a falar sobre o termo narcisismo, é indispensável a gente fazer uma análise do texto Introdução ao Narcisismo, de Freud. Porém, nesse texto de Freud, ele não se detém em algo que particularmente eu acho interessante, que é o próprio mito de Narciso. Se o próprio termo narcisismo, a cunhagem desse termo narcisismo, ele provém da inspiração de um mito, que é o mito de Narciso. E o texto de Freud, de Introdução ao Narcisismo, ele não se detém ao mito. E eu acho interessante a gente começar a análise do conceito com o mito de Narciso. E é assim que a gente começa a nossa série. O que acontece? O mito, ele é muito utilizado na psicanálise, principalmente porque ele é elaborado em épocas muito remotas da civilização. E até hoje nós conseguimos encontrar relações do mito com o funcionamento da mente humana. Só que o mito de Narciso não existe apenas uma versão única, existem várias versões. Então o que acontece? Eu fui reunindo várias informações sobre o mito de Narciso e costurei de uma forma que fique interessante para a psicanálise, para vocês e para mim, porque a forma que eu encontrei de articular esse mito, que eu peguei de versões e versões, fica bem interessante para a gente aprofundar cada vez mais o entendimento do conceito, da característica do narcisismo para a mente humana. Bem, gente, é isso. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou me deter apenas no mito de Narciso. Futuramente, eu vou começar a análise do texto Introdução ao Narcisismo de Freud. Mas, por enquanto, partamos para o mito de Narciso. Então, vamos lá. Quem é o pai e a mãe de Narciso? O pai, pela minha pronúncia, eu acho que é Cefiso, não tem nenhum acento nessa palavra, que é o deus dos rios e lagos. E a sua mãe é uma ninfa, Iríope. E o que é uma ninfa? São espíritos femininos ligados à natureza. A Iríope, ela habitava os rios. Então percebam desde já uma coincidência, digamos assim, do pai de Narciso ser o deus dos rios e lagos e sua mãe habitar os rios, e ele coincidir com uma fixação da sua imagem justamente em um lago e uma poça d'água e uma água no geral que represente uma ligação entre seu pai e a sua mãe. Mas isso é apenas coincidência ou não. Enfim, pai Cefiso e a sua mãe Iríope vão dar origem a Narciso. Mas a história de Narciso fica um pouco mais estruturado quando é destacado uma outra personagem que quase nem se fala quando se diz sobre o mito de Narciso, que é uma outra ninfa que se chama Eco. A própria palavra Eco pode não esclarecer, mas basta você se lembrar que quando você entra numa caverna e você grita, você vai ouvir um eco, e o eco é apenas o retorno da sua voz. E não é à toa que essa ninfa se chama Eco. Vamos ver já já o porquê. Uma importante característica da Eco é que ela tinha um timbre de voz muito belo, se aproximava com a beleza de Narciso. E o que aconteceu? Qual é a história dessa ninfa, Eco? Zeus habitualmente descia do Monte Olimpo e ia se divertir com várias ninfas que encontravam na natureza. E aí Hera, desconfiando que Zeus estava se divertindo sem ela, resolveu procurar Zeus no meio dessas ninfas. E Eco não estava se divertindo com Zeus. Ela estava preocupada justamente com Hera para que Hera não ficasse com raiva das suas amigas e a amaldiçoassem. Ao ver Hera chegando no local onde Zeus estava com as outras ninfas, Eco tentou atrasar Hera com o dom da sua voz e com a sua articulação
verbal. E ela atrasou de fato. Quando Hera percebeu que ela estava sendo enrolada, tentou entrar no campo onde estava Zeus, mas quando chegou lá, não tinha mais nada. E aí Hera ficou com muita raiva da Eco e fez com que ela tivesse uma maldição, que seria sempre repetir as palavras que os outros falam. Ela não teria mais a capacidade de articular as suas próprias palavras. E isso, olha que interessante. O nome dessa maldição da Eco, de repetir as palavras que os outros falam de forma automática, tem um nome na psiquiatria, que se chama ecolalia. Então, ecolalia é justamente um transtorno de fala que Eco foi amaldiçoada por Hera. Então, a ninfa Eco perdeu o poder de articular suas palavras de forma independente. E nessa seta, há uma relação de Narciso com Eco, que vocês vão entender daqui a pouquinho. Continuando, a mãe de Narciso, até o oráculo Tiresias, quem acompanhar o meu canal ainda vai ouvir falar muito de Tiresias, que é um oráculo que está presente em Édipo, Antígona, e foi um personagem que ficou alguns anos transformado em mulher. Enfim, só para deixar marcado já que esse oráculo é importante também nas histórias da mitologia, principalmente pelo fato de ele ter sido transformado em mulher. Enfim, Iríope foi até Tiresias perguntar sobre o destino do filho, que naquele momento estava com 15 anos, era um jovem, e o oráculo falou que sim, porém com uma condição. E essa condição é justamente o que várias histórias fazem com que o personagem principal transgrida, e vocês vão entender um pouco dessa transgressão futuramente. Enfim, Tiresias falou que Narciso teria sim, iria viver por bastante tempo, porém ele não poderia ver a sua própria imagem. Enfim, foi isso que o oráculo disse para a mãe de Narciso. E aí, vamos dar prosseguimento agora à segunda parte do mito. O que acontece? Você se lembra da ninfa Eco? Pois é, ela foi desprezada por Narciso, até porque ela não conseguia mais articular nenhuma frase. Ela já estava triste por não conseguir mais articular seus próprios pensamentos. E depois que ela foi desprezada por Narciso, ela pede para morrer. Só que o timbre de voz dela era muito bonito. Por mais que ela tivesse essa maldição, o timbre dela ainda era bonito. Então, ao invés de morrer, ela foi transformada em pedra de uma caverna. Esse foi o destino de Eco. Bem, e Narciso, ele tinha uma beleza que encantava tanto homens quanto mulheres. Porém, ele não se apaixonava perdidamente por ninguém. E as ninfas que constantemente tentavam se aproximar dele eram rejeitadas por ele. E com o tempo elas foram ficando com raiva dele não corresponder de nenhuma forma o amor que elas tentavam investir nele. E aí elas pediram para Nêmesis, que é imagada como Afrodite, para que amaldiçoassem Narciso. A maldição que recaiu sobre ele foi justamente a de que ele iria se fixar em sua própria imagem. Então, Narciso é amaldiçoado. E o que acontece? Narciso, também com o passar do tempo, ele estava chateado com as pessoas o amarem instantaneamente. Ah, Rafa, é possível você ficar chateado com as pessoas te amarem? Gente, você fica chateado, você fica saturado com o que você tem. A essência do desejo é justamente ir atrás daquilo que você não tem. O desejo é sempre desejo de alguma outra coisa. Então, por mais que Narciso tivesse todas as pessoas o amando, como ele já tinha isso, ele não desejava ser amado. Mas como só isso acontecia com ele, ele foi ficando chateado com não poder fugir disso. Enfim, chateado com essa situação, ele resolveu andar na caverna onde Eco foi transformado em pedra. E aí, Narciso, olhando para o chão, cabisbaixo de forma triste. Alguma vez você já viu, ou você foi a pessoa que estava andando de cabeça baixa quando estava numa situação complicada de sua vida? Ao andar de cabeça baixa numa caverna, ele se deparou com uma poça de água, com um lago, que ele viu seu próprio reflexo. E ao ver o seu próprio reflexo, ele ficou, assim como os outros, encantado com a sua imagem. Ele ficou hipnotizado, ele ficou fixado com a sua própria imagem.
E aí acontece dele começar a admirar, que nem está nessa imagem aqui. Só o que acontece? Para colocar um tempero nesse mito, a mesma caverna que ele estava, e ele começou a analisar a sua própria imagem, estava também Eco. Então, quando Narciso começou a proferir elogios à sua imagem no lago, Eco repetia também o elogio de Narciso. E aí, com esse reforço de Eco, Narciso, que ao ver essa imagem ficava admirando e elogiando, Eco por trás enfatizava, reforçava, como se ela desse o caráter de real para aquilo que Narciso estava admirando, que era sua própria imagem. Então, com essa dupla maldição de Narciso se fixar a sua imagem e de Eco reforçar também com essa maldição aquilo que Narciso estava admirando, fez com que Narciso ficasse sua vida toda preso à sua imagem no lago. E agora eu faço algumas pontuações para vocês. Quando ele olha a própria imagem no lago, é como se fosse representado o objeto de desejo da pessoa. E esse objeto de desejo, assim como a imagem refletida de Narciso no lago, é inalcançável. Se Narciso tentar pegar, se Narciso se mergulhar, inclusive tem uma versão do mito que ele mergulha no lago e se afoga, caracteriza a impossibilidade do desejo humano se realizar de forma integral. O desejo ele tem esse caráter de impossibilidade. E que, numa pessoa neurótica, faz com que o neuroticismo o converta essa impossibilidade em sintomas. Mas isso já é mais pra frente. O importante é vocês entenderem que o narcisismo ele vai representar uma dinâmica de investimento em sua própria imagem, de um próprio objeto de desejo, que por si só é inalcançável. É dessa forma que eu começo a análise do termo narcisismo nesse espaço aqui, com o próprio mito de Narciso. E para finalizar, existe uma flor que se chama Narciso, e é apenas para deixar enfatizado, deixar uma marca de que os mitos, de alguma forma, representam um caráter real. E esse real é algo do funcionamento da mente humana. Porém, essas flores que receberam o nome de Narciso, elas tiveram uma inspiração desse mito e que, se fossem pessoas reais, elas provavelmente teriam um funcionamento que tangeria, de alguma forma, o próprio mito de Narciso. É claro que se os pais, de fato, fossem, de alguma forma, sujeitos dessa própria história. Isso é assunto para os próximos vídeos. Nesse momento, o interessante é você entender, pelo menos um pouco, sobre o mito de Narciso. Porque o conceito narcisismo tem inspiração desse mito. Ok, gente? Eu finalizo esse vídeo por aqui. Obrigado para quem acompanhou. Dê um curtir, comente alguma coisa. Ajuda bastante na continuação, na criação desses conteúdos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!